Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para você que está no YouTube, no Spotify. Eu não sei qual é o horário que você está nos ouvindo. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos comentar. Eu e Jonas. Obrigadão de novo pela presença, tá? Hoje nós vamos comentar sobre o PAS UEMA 2022. O que é que Jonas achou aí dessa prova que teve dia 22, muito polêmica, com questões anuladas e muito mais. E você que está logo aí escutando no YouTube, no Spotify, por favor, siga a nossa página, dá um like aí no YouTube, tá bom? Para a gente conseguir, para mais pessoas escutarem essa mensagem, beleza? Essa aula, que querendo ou não é uma aula, todo o EquiCast episódio 6. Já estamos no 6, né, produção? 6. Pensavam que não ia chegar nem no 4. Já estamos no 6. O tema: comentando o PAS UEMA 2022. Beleza? Aí é o aluno chorão. Eu não consegui fazer uma questão. Por quê? Não seguiu as dicas do nosso amigo João Anderson, do professor Herbert. Aí fica chorando. Agora não tem como chorar, papai. Já era. Entendeu? Agora é só outubro. Tava falando ontem, João, que a galera tem que começar a parar de querer aquele plano perfeito. A pessoa procura o plano perfeito. O plano de estudo perfeito. Não existe a perfeição no estudo. Tu é um cara que estuda muito, estudou, passou em vestibular várias vezes, né? Passou no concurso, né? E sabe muito bem o que é que eu tô falando aqui. Beleza? Agora a palavra tá contigo, te apresenta aí pra galera. Pra quem não conhece João Anderson, tá bom? João Anderson é cadete do bombeiro, tá? E aprovado 3 vezes em medicina, ó. Ó. 3. É tetra, né? Tetra. 3 vezes em medicina, tá bom? É um cara que tem aí muito a agregar aí pra galera aí que tá querendo se preparar pra medicina, pro CFO, tá? Então, escutem o homem falando. Vai lá, João, é contigo. Então, bom dia. Mais uma vez é um prazer dividir essa mesa aqui com o Herbert e falar sobre educação, né? Falar sobre a aprovação e falar sobre a prova da UEMA, né? Nos últimos dias aí tivemos a prova da UEMA, uma prova muito polêmica, né? Mas a gente já esperava que os choros iam acontecer, né? Diante da prova, e estava aguardando esse momento para poder comentar, falar algumas coisas, né? Já adiantei algumas coisas lá no meu Instagram para algumas pessoas que vieram me perguntar, mas hoje é o dia de a gente falar melhor sobre essa prova, sobre o impacto dessa prova, sobre em que condições essa prova ela apareceu para os alunos e quem serão os aprovados dessa prova. João Anderson, a prova aconteceu agora dia 22, tá? Dia 22 aí. E qual foi, assim, as dores principais que chegaram pra ti? Principais. O que foi as lamentações? A gente vai começar logo o primeiro passo aqui pelas lamentações. Qual foi o primeiro, assim, que tu acha que os alunos sentiram mais dificuldade? O pessoal chegou pra ti e comentou. Então, assim, a prova, todo mundo já sabia as condições em que o jogo ia ser jogado. Isso é um ponto muito importante. 60 questões e uma redação, né? Então nós tivemos muitos alunos reclamando do tempo de prova, que o tempo não foi suficiente para que ela pudesse solucionar a prova, que a prova tinha uma quantidade de textos muito grande, de que a prova tinha textos desnecessários e de que a prova de exatas era estava uma prova difícil, estava uma prova trabalhosa, e de que a redação, o tema, ele estava muito amplo, né? E de que não conseguiram fazer, né, a prova, não conseguiram fazer a prova dentro do tempo, não conseguiram desenvolver bem as suas ideias no texto da redação. E o que eu tenho para dizer é que eram as mesmas reclamações e as mesmas falas que nós recebíamos após todos os simulados que nós aplicávamos aqui. De que não houve tempo para fazer a redação, de que a prova era uma prova muito densa, mas nós já havíamos falado de forma sistemática e de forma repetitiva da importância de se fazer simulados nas condições de prova.
nas condições de prova. O tempo de prova, com questões mais densas, com questões menos densas, com qualquer tipo de redação, de tema de redação que aparecesse, e isso nós falamos exaustivamente aqui para os nossos alunos e falamos também isso aí nos nossos podcasts, de que esse problema ele podia acontecer. Por quê, Herbert? A prova da UEMA, ela é uma prova que não dá para você esperar algo, no sentido de prever alguma coisa. Nós temos visto uma prova que tem mudado ano a ano a cobrança, ano a ano as questões. Existem disciplinas que cobram um pouco mais em um ano, no outro ano já cobram um pouco menos. Disciplinas que têm cobranças diferentes em anos distintos. Então, a prova, ela trouxe aí, mais uma vez, essa imprevisibilidade. Né? Nós tivemos uma prova de fato, com um pouco mais de texto. Principalmente essa questão do texto. Isso. Pegou a galera com o texto. Sim. Mas é um pessoal que não está acostumado a essas condições. Né? Então, quando a gente trabalha aqui, quando eu trabalho, por exemplo, na mentoria, eu trabalho com os meus alunos questões do Enem, questões de diversos vestibulares. Onde você tem um texto maior, onde você tem um nível de interpretação um pouco mais aprofundado, né? Então eu coloco isso. Quem é meu aluno da mentoria sabe que eu passo a eles questões do Enem. Por quê? Porque você tem um nível de contextualização maior, você tem um nível de interpretação mais aprofundado, você tem uma prova mais densa, e nós já havíamos falado. O aluno que ele quer ter certeza da aprovação dele, ele quer ter o máximo de certeza, ele é um aluno de alta performance, ele se prepara para fazer uma prova em qualquer condição, com qualquer cobrança que aparecer. O aluno que ele quer passar, sobretudo nas provas de maior concorrência, ele não pode ficar esperando uma prova que venha de acordo com aquilo que ele estudou e da forma que ele estudou. Então, o aluno, a gente vê muito, tomara que caia isso, tomara que a prova vinha dessa forma. Não, o aluno ele tem que, durante a sua preparação, treinar em todas as condições, em quaisquer condições. E é por isso que nós temos trabalhado aí também de forma sistemática, nos nossos simulados, questões dos diversos vestibulares. O VEST, o ERJ, a Unicamp, Enem. Né? Exatamente, o vestibular do Ceará, que E também nós colocamos nos últimos simulados muita questão da Universidade de Minas Gerais. O pessoal nem se toca, tem muitas questões ali e tem um raciocínio parecido com o pessoal, com a que a UEMA sempre cobra. Então, tu acha que a questão do texto foi também onde os alunos mais reclamaram? Sim, a gente teve uma reclamação muito grande, né? Não acho válida. Não acho válida. Eles não estão com essa razão de estar reclamando de texto. Não estão. Mesmo porque a maioria que estão fazendo o EMA vão fazer Enem. Sim. Então o cara tá reclamando da prova do Enem que ele vai fazer. Sim. Então ele não tá se preparando. E mesmo o cara que vai fazer só a prova da UEMA, ele tem que estar preparado. Nós não estamos falando, e quando eu venho para cá, eu me deixo um pouquinho, eu me permito deixar um pouquinho essa mediocridade de lado desse aluno que fica nesse sentido de pedir a Deus uma prova do que ele estudou. Ontem eu falei isso aí, que eles estão muito deixando as coisas na mão de Deus. E a gente sabe que não é assim. Ou deixando pela sorte. E a gente sabe que não é assim. Exemplo, caiu a obra toda na prova. Eu tava lendo ali, eu não sou bom de linguagens. Eu já sou do meio da parte de exatas ali, eu gosto muito de exatas. Mas eu tava olhando... porque eu tive que estudar um pouco, porque o pessoal elaborou as questões das obras, né? Então eu tive que entender um pouquinho. E aí eu fui olhar a prova, né? Caiu muita coisa da obra. Muita coisa da obra. E o cara que não leu a obra, ele se arrebentou na prova de linguagens, pô. Entendeu? Textos muito grandes e vem a obra praticamente pura lá. Perguntando muito sobre a obra. Deu muita coisa da obra. E aí o cara se perdeu. Tu acha que também os alunos também se perderam muito nessa questão das obras? De não ter dado atenção para a obra? Que eram só 2. Agora de outubro vão ser 3. Agora vai apertar.
E o que que acontece? Nós comentamos, inclusive, isso aqui acerca dessas obras, né? A importância que era desse aluno estar atento a essa obra, a contextualização dessa obra. Em linguagens, por exemplo, você teve uma interdisciplinaridade, né? Na verdade, fez uma relação com o naturalismo de uma obra modernista. Então, nós falamos sobre isso aqui, sobre conhecer os períodos literários, sobre conhecer essa intertextualidade, né? Falamos sobre ele estar atento a isso, falamos sobre isso, da importância dele conhecer a obra, conhecer os personagens, conhecer o autor, dele conhecer em que contexto cada fala dessa obra era falada, né? Então, o que que acontece? A prova, você teve uma cobrança tanto na prova de linguagens quanto na prova de humanas, como presença de textos, inclusive, lá na prova de exatas, né? Negligenciaram muitos assuntos, né? Por quê? Porque, às vezes, o aluno, ele fica nessa ideia de estudar só o que... alguns assuntos específicos. Obviamente que é importante você focar nesses assuntos, mas isso não te dá o direito de não estudar outros assuntos, né? O aluno, repito, nós estamos aqui falando em aluno de alta performance, que é o aluno que ele maximiza as chances de passar. E o aluno que maximiza as chances de passar, ele dá uma olhada em todos os assuntos do edital, na maioria dos assuntos do edital, obviamente. E ele se apega àqueles assuntos que são mais recorrentes, mas muita gente negligenciou muito assunto, e é por isso que, infelizmente, as notas dessa prova da UEMA, elas devem ficar ali 70% e abaixo de 70%. Então, tu tá apostando que essa nota de corte aí vai estar em média... A nota de corte deve estar, porque segue um padrão próximo do ano passado, O desvio, tu acredita que vai ser baixas ou é exatas? Não, exatas, não tem Exato, como. não tem como, A né? prova de linguagens, né? A gente vai agora falar um pouquinho sobre esses eixos da prova. A prova de linguagem, ela não veio uma prova tão difícil quanto a prova de exatas, né? A prova de linguagens, ela veio cobrando intertextualidade, interpretação de texto, compreensão de texto. Ela cobra também... Questão da obra, né? Ali. Cobra a obra, ela vai trabalhar aquilo que a gente comeu. A gente falou sobre isso aqui. Que foi figuras de linguagens, funções... Tá aqui, ó. Falamos mesmo. Bem que apareceu lá naquele podcast que a gente falou de os assuntos mais recorrentes. Acho que é isso. A prova de linguagens caiu aquilo que a gente falou aqui. Que era interpretação de texto, compreensão de texto, tipos de discurso. Eu lembro que eu falei de tipos de discurso. Foi isso mesmo. Caiu lá tipos de discurso, a questão de tirar um trecho, verificar em que contexto está aquilo ali. A gente falou sobre funções da linguagem, figuras de linguagem, a gente falou sobre isso. Por que que a gente falou sobre isso? A gente está falando de experiência em prova. Experiência em prova, experiência de quem já passou por esse processo, experiência de quem já fez muitas questões, de quem já fez muitas provas e de quem já está trabalhando com provas há muito tempo. Há muito tempo. Então, nós tivemos aí uma prova de linguagens com textos, né? Mas uma prova que os alunos tiveram uma média relativamente boa. Uma prova que, apesar de tudo, aqueles alunos que estavam ali estudando, se dedicando, conseguiram. Agora a prova de natureza, prova de exatas, meu amigo. A prova de exatas é aquilo que a gente falou. Porque aquilo que a gente sempre comenta, né? A prova de linguagens e a prova de ciências humanas, o cara que ele não estuda, ele lê aquele texto, ele faz uma interpretação, ele olha o autor, ele consegue ainda chegar numa conclusão lógica e tem uma chance de acertar. Agora, o cara em prova de exatas não tem santo que ajude. Não tem. Ele olhou a questão, ele não sabe fazer, ele passou pela questão. Pouquíssimas pessoas fizeram mais de 50% da prova de exatas. Estou acompanhando as notas dos nossos alunos, as notas de outros alunos que me enviaram. Pouquíssimas pessoas fizeram mais de 50%. Por quê? Pouco, né, cara? O Herbert, a gente está falando isso aqui não é há poucos meses, a gente está falando isso aqui em anos. Quem olhar a nossa análise do edital do ano passado, retrasado, sabe de que a gente está falando isso.
Quem olhar a minha entrevista lá, quando a gente falou, aquela primeira, quando eu passei no CFO lá, Sei. eu falei já falou disso, disso, foi. da importância do aluno estudar exatas, melhorar em exatas, porque é o diferencial. Então, o aluno faz 10 pontos, menos de 10 pontos em exatas, né? E isso... E cara, tem cara bom que tava há tempos ali, mas negligenciou, como falou, muito assunto, achando que já estava preparado, que o problema dos alunos, que eu falo muito, é esse achismo. Já começa a resolver umas questõezinhas, porra, eu tô bom, eu sou o cara. E aí na hora pega chicote, né? Então, o cara não fez uma de matemática, seu. Não fez. Cara bom, que eu disse, pô, o moleque é bom. Mas eu não tinha entendido que ele tinha negligenciado matemática, pô. Cara, às vezes entra nessa zona de conforto, é um problema. É um problema, porque mais uma vez, a prova de exatas vai definir muita coisa. A prova de exatas vai definir muita coisa. E nós comentamos isso aqui, nós falamos da importância dessa prova de exatas. Claro, nós tivemos algumas questões polêmicas e concordo, sim, com a questão 42, que é a questão lá dos esquis, que foi anulada. Anulada, né? Com muita luta, sim, muita briga. Existe uma certa displicência, e isso eu vou concordar, né? Discordo dos alunos quando dizem que a prova estava com muito texto e isso atrapalhou. Agora, eu concordo que algumas questões de exatas, a cobrança, ela foi excessiva, e algumas questões onde você tinha um problema de interpretação ali para chegar no resultado, como foi essa questão 42, que geometricamente era impossível de fazer, não fazia sentido, uma questão vergonhosa, né? Não sei em que condições essas questões elas são feitas, né? E que passam em um determinado crivo que passam, né? Que é uma prova é feita ali, isso, né? Que é uma prova que decide a vida de muita gente. É inadmissível que aconteça. Inadmissível que aconteça isso. Aí você tem uma questão de matemática, a questão de média, onde os cálculos também eram absurdos para serem feitos, né? Não sei se tu deu uma olhadinha numa questão de média lá, e só o Excel para fazer rápido. Só o Excel para fazer rápido. Certo. Mas desconsiderando essas exceções, foi uma prova que dava para fazer acima de 50 pontos. 55 pontos. Teve gente que fez 56. Teve gente que fez 56. Então, se o Guerreiro fez 56, por que os demais não fizeram? Será que ele tá errado? Não, ele só deve ter se dedicado mais do que os demais. Não é não? Estratégia, né? Tranquilidade, o emocional é muito importante, né? Diante desse tipo de prova. E ter aprofundado exatas, né? Disse, repetir várias vezes a importância, e tenho falado isso durante muito tempo, dessa importância. Então a prova de... Ali caiu, vamos falar aqui, exatas. Tu deu uma analisada em exatas, né? O assunto que caiu lá, essa de geometria, né? Que foi anulada. Caiu... Geometria, esse assunto não, lá? Era física, essa questão era de física, só que... Tá, matemática. Só que envolvia um pouquinho de geometria, né? Uhum. Ali, e havia uma incongruência. Matemática não teve nenhuma que foi anulada. Matemática não teve nenhuma que foi anulada. Então, matemática foram os assuntos. Matemática caiu porcentagem. Matemática certo. Caiu geometria plana. Que a gente sempre fala que vai cair. Entendeu? Pediu área de triângulo equilátero. Aí a gente teve mais em matemática. Isso, né? Parte de geometria, caiu essa questão de média. A gente teve um pouquinho aí dessa questão de média. Isso, geometria, né? Caiu basicamente média, porcentagem, caíram assuntos básicos, né? Caíram assuntos básicos aí. Se a gente for pegar os caras que responderam porcentagem... Cara, o grande problema, eu vou te dizer qual foi o grande problema. O grande problema é o cara que... No treinamento dele, ele fica fazendo as coisas na calculadora, no celular. Vem aí, cara. Vem aí. O cara tá estudando... É aqui eu olho muito. O cara tá lá na sala de estudo.
Tu olha o celular deles lá. Eles olham os cálculos, eles estão fazendo na calculadora, porra. Calculadora. No dia da prova tu não vai ter Ele calculadora. não sabe fazer decimal, ele não sabe dividir um decimal, ele não sabe multiplicar um decimal, né? Obviamente, não estou dizendo que a prova não estava trabalhosa. Estou dizendo que dava para fazer. Estou dizendo que dava para fazer. Dava para fazer o aluno que ele não... Às vezes ele sabia até desenrolar, mas ele desistia quando ele tinha que fazer o cálculo de decimal. Então, é um problema sério. Lá da base. Um problema da isso. base. Um problema Números decimais da base, né? E é aquilo que a gente tem falado... aí de forma repetida a importância dele trabalhar esse problema da base, não ficar pulando de assunto, não ficar tentando ver um assunto lá na frente que aqui atrás ele não consiga resolver, ele não consiga solucionar. Então, é uma coisa que esse aluno ele tem que se atentar para as próximas provas aí. Então, matemática não estava uma prova difícil, estava uma prova trabalhosa aí nesse sentido, né? Tava uma prova trabalhosa nesse sentido. Física cobrou algumas especificidades também. Uma anulada. Sim, teve essa anulada, né? Caiu questão em física, a gente teve questão de a teoria da relatividade, né? Pedir ali o tempo, né? De Einstein, né? A gente teve questão de eletromagnetismo, questão de gravitação universal, né? Mas questões também nada que se o aluno soubesse a fórmula ele conseguia desenvolver. Né? Conseguia desenvolver. Agora sim, Webit, a prova, ela... eu disse, assim que eu analisei em primeiro momento, eu achei uma prova que cobrou algumas especificidades que não se cobravam, né? Não se cobravam, mas dava para fazer. Dá para fazer. Se o aluno ele teve uma boa preparação, se ele se dedicou direitinho, se ele se esforçou direitinho, ele tinha como fazer uma boa pontuação. Se ele trabalhou o emocional dele, se ele lembrava das fórmulas, ele conseguia fazer essa prova de exatas, né? Nós tivemos exemplos aí de alunos que fizeram. Por quê? Porque se dedicaram e focaram naquilo que a gente falou. Que era uma boa preparação em exatas que vai fazer uma diferença significativa. Pode ter certeza, porque a maioria dos alunos não fez mais de 50% nessa prova de exatas. Rapaz, é sério, né? É sério. Ontem eu falei pra galera aqui que eles têm que começar a botar mesmo... até quando eles vão ficar reclamando que eles não conseguem aprender exatas? Até quando eles vão ficar com esse discurso? Porque a gente olha que tem alunos que a gente dá exemplo de alunos que nós estamos mentorando, que a gente está todo dia aqui com os caras, né? E a gente observa que os caras não querem ter paciência em estudar o básico. Eles querem logo começar de função. Se eles não sabem porcentagem, se eles não sabem potência, se eles não sabem potenciação, então como é que ele vai aprender função? Entendeu? Então aí chega nas provas, toda vez desse jeito, não sabe número decimal, pô. Pô, o cara não sabe fazer questões com número decimal, se enrolou lá com número decimal, porque não sabe as casas, não sabe nada, onde bota vírgula, onde tira vírgula, não sabe. Pô, não tem como sair mesmo não, pô. Então assim, como eu disse pra eles, vamos ter que fazer uma reformulação na questão de exatas, botar para aprender realmente exatas, se conhecer melhor. Porque às vezes o cara quer fazer um projeto para outubro, nós temos 5 meses, mas tem coisas que ele não sabe de base. Se cair novamente questões com números decimais e ele não resolver esse problema agora dos números decimais, lá no dia da prova ele vai estar de novo com o mesmo problema. Entendeu? Então os caras ficam empurrando com a barriga os problemas deles e não quer resolver. Entendeu? Perfeito. Então, e alguns alunos que se apegaram a esses assuntos recorrentes também tiveram problemas, né? Eu vi alguns professores, por exemplo, de química, dizendo que a parte de estequiometria era uma parte que não caía, não era interessante dar uma olhada. Foi lá e caiu uma questão de estequiometria, né? Então, é uma coisa, gente... A gente não está falando aqui de uma mera expectativa de passar, de esperar que caia aqueles assuntos recorrentes mais uma vez, mas estamos falando de uma preparação sólida, uma preparação que precisa ser sólida. E uma preparação que é sólida, ela precisa levar em consideração tudo isso
que a gente tem falado, né? Que é uma boa prova de exatas, porque a maioria das pessoas negligencia essa área. E negligencia por quê? Porque ela sente muita dificuldade. E é normal, é normal. A sua grande dificuldade, ela é a soma de pequenas dificuldades. Então, se você começar a tirar, a sanar essas suas pequenas dificuldades, você vai conseguir diminuir a sua dificuldade maior. Então, a gente tem que levar em consideração isso, né? Tem que levar em consideração isso, que é ter uma preparação global, ter uma preparação sólida, ter uma forma de estudo que seja eficiente e estar preparado para qualquer condição de prova. Estar preparado para qualquer condição de prova, né? E tenho certeza que os alunos que fizeram bastante simulados, que viram questões das mais diversas provas do Brasil, que fizeram as provas antigas da UEMA, né, que, além dos assuntos recorrentes, eles se atentaram também para os demais assuntos, porque ele quer maximizar as chances de passar. E quando a gente fala em maximizar as chances de passar, é tentar tirar essas possibilidades, tentar tirar essas falhas do edital, né, e ir lá e estudar e se dedicar. Então, senhor, isso é muito importante, né? A prova de biologia cobrou algumas especificidades, né? Por exemplo, tem aluno aqui, o professor um dia desse foi dar aula de matriz. O pessoal foi e disse, pô, ele tá dando aula de matriz. Vai na UEMA. Fica aí. Tem algum impedimento na UEMA dizendo que não pode cair matriz? Não tem. Eu nunca vi no edital. E aí se cai, ele não responde, né? Tu tá entendendo? Sim. Aí eles pulam matriz. Toda vez o aluno que tá se preparando para a UEMA, ele não estuda matriz. Ele não sabe matriz. Não sabe. Aí o professor, né? Não sabe. O professor, grave. Volte lá, senhor. Volte lá. Vai que um dia eles cobram. E aí, o aluno vai vir para cima. Ah, porque não tinha. Lá. Agora, se ele não estuda, entendeu? O que a gente sempre fala, olha, a gente tem um estudo dos recorrentes. Temos um estudo dos recorrentes. Nós mostramos o caminho, mas nós não vendamos, tapamos a visão do aluno de, porra, tô bem isso aqui, cara. Pô, mas, pô, tem isso bem aqui, eu vou dar uma estudada. Eu não sei ainda. Por exemplo, eu não sei matriz. Eu vou estudar matriz, pô. Por quê? Porque ele tem que aumentar o campo dele. Entendeu? Ele tem que aumentar o campo dele. Entendeu? Para que ele consiga não ficar ali, como é que eu posso dizer? Desguarnecido. Pode cair alguma coisa que ele não estudou. E aí ele lascou. Entendeu? Então, quanto mais ele abrir o leque, quanto mais ele abrir a amplitude de conhecimento dele, é melhor. Então, não pode deixar as coisas para trás, os assuntos para trás, né? Então, a prova de exatas, ela trouxe isso, né? Ela trouxe algumas especificidades que dava para fazer, né? Não era uma prova... foi uma prova que eu considero difícil, mas era uma prova que, se o aluno ele teve uma boa preparação, se ele seguiu as nossas orientações, ele seguiu as orientações que os professores passaram, as orientações que nós fizemos, ele conseguiria sim ter uma boa prova, né? Conseguiria fazer uma boa pontuação, conseguiria estar competitivo. O aluno, a maioria desses alunos, então a maioria desses alunos teve um problema com o tempo. Né? A gente sempre fala, eu sempre dou a dica, Herbert, que sempre antes dos simulados, quem estuda aqui com a gente sabe que é uma das dicas mais importantes que eu dou, que é a seguinte: evite ficar viajando muito diante de questões interpretativas, porque você tende a mudar a sua alternativa. Isso aconteceu demais. Recebi muita mensagem. Olhei de novo a questão, reli umas 3 vezes e mudei de alternativa. Tu lembra da 1h30 que disponibilizamos pros caras fazer redação? E aí era um choro, tu né? Olhou o choro, sim, cara. Sim. Eu tenho certeza que os que choraram também choraram no dia da prova. E perderam. Teve um cara que disse assim pra mim: não, professor, pô, só acredita que o fiscal pegou 30 minutos do meu tempo? Eu digo, foi mesmo, guerreiro? Eu digo, mas ainda dava pra fazer.
tu tinha 4 horas e 30 minutos para fazer a prova. Não, professor, colocando a culpa no cara, velho. Ele se perdeu. Mas aí eu fui ver. Fazer simulado. Ele tava perdido, ele não sabe cronometrar nada do tempo dele. E o simulado é, como a gente já falou isso aqui, né? A gente tá só fazendo, na verdade, relembrando de tudo aquilo que a gente já falou. O simulado é uma das partes mais importantes da preparação do aluno. Porque aquilo que o aluno faz nos simulados, ele vai reproduzir no dia da prova. Existe uma chance muito grande de ele reproduzir. Então, se o aluno ele deixa para no dia da prova ele fazer os experimentos dele, e às vezes o aluno ele faz o planejamento só na cabeça dele. No dia não vou fazer simulado, mas no dia da prova eu vou começar por aqui, eu vou deixar a redação final. E aí ele não treinou, ele não sabe a cobrança da redação, o tempo que ele leva para fazer redação. Nos nossos simulados, geralmente o que a gente fazia? Dava 1h30 no final para o aluno fazer a redação dele, porque a gente já imaginava que isso iria acontecer. A gente já imaginava, se vier uma prova mais densa, se vier uma prova que você precisa utilizar mais tempo, a sua redação você vai utilizar quanto tempo para fazer? 1h30 tem que ser. 1h, 1h30. 1h, 1h30, você vai lá e faz a sua redação. Então, muita gente se perdeu no tempo. Muita gente emocionalmente acabou tendo esse problema, né? Perdendo tempo de deixar muito tempo para fazer a redação. E de levar muito tempo para fazer a redação. Gente que levou 3 horas, metade da prova, mais da metade, para escrever uma redação. E aí é aquela coisa do quádruplo que a gente tem falado. O cara pode ter escrito uma redação nota 10, mas ela não vai ser corrigida. Não vai ser corrigida porque ele não está dentro do quádruplo. É isso que a gente tem falado e às vezes o aluno ele insiste. Estamos falando de experiências. De experiências de que nós já passamos, já vimos muitos alunos, eu já passei. Primeiro passo que eu preciso pensar para minha aprovação, eu tenho que estar dentro do quádruplo. Eu preciso fazer uma determinada pontuação para que eu esteja dentro do quadro. Sim, medicina. Acha que a galera vai ali 50? Não, acho que um pouco menos. Acho que um pouco menos por conta desse contexto, né? Então você pega ali 45 acima desse ali, fazendo uma média com os resultados que a gente está recebendo e com... João Anderson, uma outra pergunta. O cara que tem problema de exatos, qual é a tua dica? Novamente, dá essa dica pra esse cara aí. Que tem problema. Agora para outubro. Dá uma dica pra esse cara. Dá uma dica pra esse cara. Você é realista. O cara assim, ó, é o cara que ele não sabe, ele tá agora sem saber até porcentagem. Ele não sabe fazer uma questão de porcentagem. Vamos entender esse cara. Qual é a dica que tu dá pra ele agora? Então, o cara que ele tem muito problema com exatas, o que é que ele tem que fazer? É para essa prova de outubro. Ele tem que tirar o problema da base. Que é esses problemas mais básicos. Ele vê desde operações básicas, operações com decimais, frações, dele ver porcentagem, razão e proporção, dele ver toda essa parte básica, ele tem que se preocupar. Não adianta ele ficar, meu Deus, eu não sei logaritmo, meu Deus, eu não sei análise combinatória. Se você não souber matemática básica, você não vai aprender logaritmo, você não vai aprender essa parte mais complexa. Qualquer professor de matemática, a não ser os sensacionalistas, qualquer professor de matemática sensato, ele vai te dizer isso. Ele vai te dizer isso, que não tem como, é um problema. Você vai ter muita dificuldade. Se você não sabe operar, se você não sabe o básico, se você não sabe essa lógica mais básica, você vai ter problema. É a mesma coisa que o cara vai lá para física. Ele vai ver lá função horária, lá no MU, no MUV, ele não sabe função do primeiro grau e função do segundo grau. Aí ele quer aprender essa parte de física, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele não sabe. Então, esse é o primeiro passo. Ter essa consciência de que eu não sei, buscar ajuda, os materiais certos, foi isso que o Heber estava comentando ontem à noite, né? Falando disso, ter uma estratégia que seja interessante. Nós temos um tempo curto, em 5 meses não dá para fazer milagre, então, seja realista. Estou sendo realista com você e você tem que ser realista consigo mesmo. Que é,
não ser imediatista. Se você tem um problema que até hoje você não resolveu, porque tem gente que tem 4 anos, em 4 anos tentando, 3 anos tentando, ele nunca resolveu o problema de exatas. Por quê? Porque ele só posterga. Ele acha que só fazendo linguagem, só fazendo humanas, ele pode até conseguir, como um ou outro conseguiu, mas não é regra. Não é regra. Entenda. Esse aluno que diz pra você que ele passou sem saber exatas, não fazendo uma boa prova de exatas, não é regra. Não é regra, é exceção. É exceção. Se você ficar se apegando a essa exceção, você tem a chance de passar como a maior chance de não passar. Estamos falando de um espaço amostral que a gente tem conhecimento. Então ele começa agora a melhorar nas suas dificuldades. Melhorar em matemática para depois melhorar em física. Se ele começar a sanar esses 2 problemas, isso já ajuda muito ele. Nas outras disciplinas. Então, ele tem que deixar de ser imediatista, de querer logo, de querer que esse resultado aconteça logo, de querer... enfim, ele tem que parar com isso e buscar ajuda. Buscar ajuda de aprender o básico. Ter paciência, né? Ter paciência. 5 meses, eu vou dizer, se você tá com problema de base, 5 meses é pouco tempo. É pouco tempo para você passar por toda a matemática do ensino fundamental, passar por toda a matemática do ensino médio, passar por toda a física e resolver todo o seu problema de exatas, eu estaria falando uma mentira para você. Mas você precisa resolver esse problema. Por quê? O aluno que ele não vai estudar exatas, aí ele não vai estudar exatas, vai estudar humanas, linguagem, vai fazer questões e tudo. Aí ele chega lá no final do ano, ele não passa. Aí ele vai fazer um apanhado daquilo que ele evoluiu. Isso. O problema de exatas ainda tá lá. Tá lá. Agora imagina se ele estudou exatas. Maior parte do tempo ele estudou exatas. E a gente tá com um exemplo de uma aluna que a gente mentora, nós dois, que tá nessa situação. E ela percebeu uma melhora, mas a exatas ainda tá lá. E a gente tá desde o ano passado trabalhando com ela em exatas. E ela ainda continua encontrando dificuldade nas provas com exatas. Então a gente está aqui por experiência, que a gente tem um aluno, que a gente está fazendo essa experiência com ele, e ela no caso, e a gente já percebeu que nessa última prova ela continua ainda com problemas em exatas. Então assim, gente, é muito sério esse problema com exatas. É um problema que você não deve deixar para depois, tem que resolver, tem que enfrentar mesmo. Que a gente tá fazendo, a gente faz um monte de experiências aqui com os alunos, o cara que tem dificuldade em exatos, o cara que tem dificuldade em humanas, a gente vai observando eles nas provas e nos simulados. Então os caras vão fazendo prova, a gente vai observando, e aí, ainda tô com problema aqui, ainda encontrei dificuldade em exatos. Então assim, gente, é um problema sério que tem que se resolver e não tem como deixar para depois. Então se você tem um planejamento para outubro agora e ainda tá com dificuldade, por exemplo, como é que eu tô com uma dificuldade em exatos? Cara, tu tá com uma dificuldade em exatos na parte básica, lá que tu não sabe porcentagem, não sabe potenciação, racionalização, problema muito sério, um problema muito profundo, tu não sabe MMC, MDC, cara, tu tá com um problema muito sério, entendeu? Então tem que ter paciência, voltar, humildade, porque tem cara que às vezes ele não tem humildade para voltar. Vou estudar coisa de ensino fundamental e fica só no médio pegando pancada. Né? Então, tem que ter humildade, voltar e começar a estudar do básico. Entendeu? Começar a resolver do básico e mudar o planejamento dele de aprovação. Mudar. É uma questão de estratégia, de estudar agora nesse período mais reduzido, de estudar de forma mais eficiente, né? Forma eficiente, tirar a sua dificuldade. Vá tirar a sua dificuldade. Isso. Se não é exatas, em humanos ou em linguagem, tire essa sua dificuldade. Entenda, nós estamos falando de uma coisa que nós sabemos, de que nós passamos, sobretudo o EMA, né? De que eu já passei por 3 provas da UEMA. 3 provas da UEMA e a gente já sabe o caminho, e tem falado de forma exaustiva, de forma repetida aos nossos alunos, a importância de cada parte do processo e de como o país inteiro tem uma deficiência com exatas e, sobretudo no Maranhão, e que o diferencial é ali. Tá? Então, a gente teve uma prova de linguagens
que cobrou as obras, né? Cobrou os tipos de discurso presente, cobrou a figuras de linguagem, fez intertextualidade com outros períodos literários, cobrou ali uma parte de gramática, né? Cobrou uma parte ali, né? uma parte gramatical, mas de forma menos agressiva ali, de forma pura, menos né? agressiva. A prova de espanhol, né? A prova de espanhol, sobretudo a prova de espanhol, ela foi uma prova que também dava para fazer, não era uma prova que estava muito difícil. Disse aqui aos alunos, estudem os falsos cognatos. Caiu lá. Falsos cognatos. O aluno lembrasse se ele Cara, fez a esse listagem bate-papo aqui, dele. às vezes os caras não levam a sério, mas tá saindo muita coisa. Sim, sim. Tá saindo muita dica. O cara que tá com papel e caneta aí anotando, ele só tá pegando as dicas aí. O cara bisurado, ele tá pegando as dicasinhas aí, vai montando o mapa dele, aqui da nossa conversa, e vai colocando em prática. Eu disse aos meus alunos da mentoria, passei inclusive a tarefa para eles me enviarem os falsos cognatos, me enviem a listagem dos falsos cognatos aí, porque vai cair. São esses trechos que vocês não vão entender no texto e que vocês vão marcar a resposta correta, que vai fazer a diferença. Então, isso era importante. A prova de ciências humanas, o que a gente tinha? Da prova de ciências humanas, a prova que eu achei mais chata, que cobrou ali algumas especificidades, foi filosofia, mas também que cobrou ali o pensamento de Aristóteles, Platão, né? Mas também algo que se o cara não estudou Aristóteles, Platão, ele não estudou. No contexto de escravidão, ele não estudou. Não. Pode largar ele de mão. A fala desse... Pô, a obra tá mostrando pro cara, aonde que os caras iam pegar lá em filosofia, pô, em sociologia. A obra mostrou, mas o cara não quer entender. Ele não quer entender, como tu falou. Ele quer deixar as coisas acontecerem. Deixar que, não, só Deus vai fazer com que caia só o que eu estudei. E ele quase não estudou? Vai cair o quê? Vai se arrebentar, pô, na prova. Entendeu? Se arrebentar. Então, a prova de geografia cobrou aí um pouquinho de... cobrou um pouquinho de geopolítica também, né? Um pouquinho que sempre de conflito. Cai, né? Sempre cai. Caiu a questão de geografia física, né? Caiu ali a parte de homofologia. A gente teve a presença disso, mas a prova de humanas dava para também ter desenrolado sem muitos problemas, né? Então, a dificuldade maior mesmo foi... Foi exato. Quando o aluno olhou, ele olhou e se tremeu todo. Desesperou. Se ele começou por exatas e ele não é bom de exatas, ele não fez a prova mais, não. Tá entendendo? O cara que chegou, e tem isso, a gente falou numa live aqui, que o cara que é ruim em exatas, ele tem problema com exatas, ele vai logo para exatas. Aí eu vou logo em exatas porque eu vejo logo. Emocional aí ele leu a primeira questão. Ixi, que isso? A segunda, ele, credo. A terceira, ele, rapaz, vou me embora. Entendeu? Ele já foi desanimado, ele não respondeu mais nada, entendeu? Ele não conseguiu fazer nem a redação dele, porque o psicológico dele foi embora. Então, galera, você que vai fazer prova, tem algumas pendências aí, alguma dificuldade, comece porque você é melhor, você acha que tem mais afinidade ali, né? Pro psicológico também segurar um pouco, certo? Então, é mais ou menos isso, né? Geografia, não muita coisa. História do Brasil. História caiu aí, história do Maranhão, né? A questão da independência, do retrato da independência. Pegaram lá do livro lá, né? Do nosso amigo, João, né? Professor João. Também fiquei muito feliz. Falamos aqui, lembra que nós do livro, cara. Deixamos o livro. É um livro muito bom. Próxima live a gente vai fazer um sorteio. Vamos fazer ao vivo. Tá? Galera, fica esperto aí. Vamos fazer ao vivo. Eu tenho um livro de João que eu comprei dele. Comprei da mão dele mesmo, comprei bastante livro dele. Eu tive a oportunidade de ter aula com o João e assim... cara. Parece que tava ouvindo ele falar, né? Daquele jeito dele, com aquela camisa do moto. Né? Parece que tava ouvindo ele falar e eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz. Muito feliz em olhar o livro dele lá, né? Exatamente. Então caiu um trecho dessa obra falando sobre independência, né? Falando sobre esse período de retardo da independência que houve aqui do Maranhão em relação ao Brasil. Caiu um pouquinho sobre o totalitarismo, né? Caiu um pouquinho... caiu lá perguntando acerca do regime nazista, né? Também... Nada muito fora do comum. Nada fora do comum, algo que
é de conhecimento geral. Então, a prova de história, a prova de geografia caiu isso, a prova de filosofia cobrou interpretação, cobrou esses filósofos antigos, da Idade Antiga, né? Grécia, aí eu ali essa cobrança em termos de escravidão. A prova de sociologia cobrou também ali essa parte de escravidão. Ela foi uma prova politizada, né? Uma prova que trouxe um pouquinho dessa discussão acerca da escravidão. Então, a gente teve essa discussão durante toda a prova. Não foi uma prova que me surpreendeu. Não foi uma prova que me surpreendeu. Por quê? A prova como um todo, se você considerar o contexto da prova, era uma prova que estava trabalhosa. A prova de exatas estava um pouco mais difícil, por conta dessas peculiaridades. A gente já esperava que exatas ia vir para dar lapada na galera, né? A galera que já estava preparada para isso, alguns, né? Exceto aqueles que não acreditam que pode vir difícil, né? Mas a questão, para mim, a questão do texto me surpreendeu. Texto muito parecido assim com o Enem e tal, mas questões próximas também da FUVEST, né? Isso. Questões com essa contextualização específica, né? A gente teve questões muito próximas. Então, a dica para esse aluno, ele começar a partir de agora, trabalhar essas provas, trabalhar com nível de complexidade maior, se cobrar mais em termos de questões, em termos de vestibulares, ele ter aí um pouquinho, se cobrar um pouquinho aí nesse sentido. O nível da prova que tu dá, de fácil... De médio para difícil. De médio para difícil. Então, né? Prova médio para difícil. De médio para difícil, aí tá em meio termo. Meio termo, difícil. Prova com texto, mas assim, não acho válida a discussão em termos de... A prova do Enem tem 90 questões e uma redação. Pois é. Entendeu? A prova da UEMA trouxe 60 questões. Os caras reclamando sobre o texto, não tem validade. Não tem validade. Você tem uma prova do Enem com 90 questões e uma redação, né? Que o cara faz e acerta mais de 40, de 80, mais de 80 pontos, acerta mais de 40 e faz uma redação perto de 1000. Então os caras estão com uma reclamação que não é válida isso aí. Não é válido. Acho válida a reclamação em relação sobre a questão de sobre algumas questões de exatas. Né? Essa cobrança excessiva. Foi com um complexo maior, né? Exatamente. Ali passou de difícil. Exatamente. Exatamente, né? Eu acredito também. A gente pela dificuldade ali, a complexidade ali. Sim. Entendeu? Principalmente essa de números decimais ali, que o cara tinha um trabalho pra caramba pra fazer. Um trabalho muito grande ali. Eu entendo que, de fato, compreendo esse aluno. Agora, em texto, não acho tempo. Que o tempo foi curto. Meu amigo, nós já falamos sobre isso. Você tem que treinar dentro das condições de prova. Aumente o texto, aumente a complexidade, e treine nessas condições. Você tem que ser um atleta um estudante, de alta performance. Que é um atleta, não deixa de ser. Deixa de ser. Então, tem que estudar para trabalhar e maximizar as chances de passar. Então, outro detalhe. Uma prova que o aluno tem que estudar a obra. Não adianta ele ficar procrastinando a obra. Foram 2 e foi cobrada as obras na prova. Foi cobrada. Segundo, agora nós temos 3 obras. Nós temos mais um livro para estudar. E já foi disponibilizado, já vai fazer mais de 15 dias que foram disponibilizados. E tem aluno aí que ainda nem pegou. Não sabe nem qual é. Ontem os caras estão perguntando, qual é a obra mesmo que disponibiliza? Pô, cara, tu tá procrastinando teu futuro, meu irmão? Tá difícil, não tá? Tu quer o quê? Que eu mande pra ti a obra? Entendeu? Pô, tá difícil. O cara quer passar no CFO, quer passar na medicina, vai ganhar bem e tá procrastinando a obra. Vai cair de novo, eles vão cobrar de novo. E o cara vai estar lá de novo chorando. Caiu questão da obra. Pô, cara, e o cara disponibiliza, a primeira coisa que ele disponibiliza depois da isenção é as obras. E tu tá apanhando pra obra, pô. É difícil. Então, Jonas, essa é a parte de linguagens, estudar as obras que vão ser cobradas, né? E aí a gente vai fazer as nossas lives novamente. Vamos entregar de novo o ouro pros caras. Até uma dica, né? Assista de novo essa que nós falamos. Essa daí talvez seja uma das mais importantes que a gente já falou aqui. A gente tava ali aquele dia inspirado, ali entregando ouro ali pros caras, os caras não se tocaram. Aquele podcast, ele
entregou, e eu acho muito interessante você revê-lo, você anotar, porque ali a gente entregou as nossas estratégias de mentoria, o que a gente acha em termos de conteúdo para a prova, e a gente falou muito, falamos de exatas, falamos bastante. Falamos mesmo. Falamos bastante disso. Foi no raio-x, não foi? No raio-x? Sim, Foi no raio-x. Foi no raio-x da UEMA. Assista lá o raio-x da UEMA, né? É muito importante. Falamos de João Botelho aqui, né? Foi lá, João Botelho estava lá na obra. Foi isso mesmo, né? cara. Então... Massa. Mas é bom esse Por isso que o pessoal tá perguntando se a gente tem convênio com a academia aí, ó. Não, gente, é só com a academia. Senhores, não é isso, é só a gente faz um estudo, a gente faz um pelo estudo... tempo, né, bicho, que estamos aí nisso. Sim, pelo tempo, pela experiência, né? E conversa com o professor, pergunta pro professor, entendeu? Tem muita coisa, por exemplo, eu conversei muito com Juliana sobre a questão das obras, conversei com Ana aqui, que também é acadêmica de letras, tá? Com as meninas aqui. Disseram aí, ó, quando eu for aprovado, o churrasco de vocês será por minha conta. Rapaz, eu tô tirando print agora aqui do nome aí. Tira print desse aluno aí. Eu tô numa dieta aí grande. Porque, Vinícius o nome dele. A gente tem 12 cadetes lá na academia, lá da PM, tá? Que foram 12, a última turma que entrou na PM. Graças a Deus nós temos aqui do curso Equação, que é a junção do pessoal do presencial com o pessoal do online. Juntou, deu 12 cadetes, né? Aprovados no último certame aí, que entrou agora em janeiro, né? Que eles se apresentaram na academia, nós temos 12. E eu tô esperando esse churrasco desses caras. Eu tô de dieta, cara. Ninguém não pagou uma carne pra mim, hein? Entendeu? Então eu tô esperando. E você aí que tá aí, eu vou também cobrar, viu? Vamos tirar print, produção, tirar print dos caras, que a gente vai cobrar, entendeu? Vamos cobrar aí esse churrasco do pessoal, certo? Quem tá entregando ouro pros caras, pô, pelo menos uma carnezinha, né? Uma carnezinha. Tá caro, mas dá pro cadete pagar. É o cara que vai passar pra medicina, pô, medicina ganha dinheiro. Só andando aí de carro da BMW, médico é outro nível, né, papai? Tem que pagar esse churrasco pra gente. Não, produção? Produção chega a ratar de dieta. Não, produção? Vou levar a produção. Os dois aí, ó. Leva eles pra curtir um pouco. Tem que ser. Entendeu? E é assim, pessoal. A gente sempre vai estar aqui. Que é a nossa missão, né, João? João foi meu aluno, né? João aqui a gente já se conhece há muitos anos, né? Todo mundo já conhece a história de João. Tem uns vídeos aí dele aí. Tá? É um cara que eu gosto muito de trabalhar. E a gente tá aqui como parceiro hoje, certo? Pra poder conseguir alcançar mais pessoas, conseguir mudar a vida de mais pessoas, assim como conseguimos mudar a vida dele, tá? E é gratificante, não é, João? Sim, sim. Gratificante as coisas, A nossa missão aqui é essa, né? A gente faz porque a gente gosta. A gente faz porque a gente gosta, né? A gente gosta de estar aqui. E essas informações que a gente está passando, né? E a gente tá fazendo... Eu sempre trouxe comigo essa ideia de democratizar a educação, né? Porque a gente sabe que ainda sobretudo na periferia, a gente ainda tem esse conteúdo, ele chega de forma menor, ele chega com mais dificuldade, e hoje a gente consegue alcançar mais gente, né? Ontem eu agradeci muito, pô, pela internet, que não fosse a internet, né, bicho? Não fosse a internet. A gente já tá levando essa mensagem, tem uns caras aí de longe aí do interior, tá? Salve aí pro pessoal do interior aí também, tá? O pessoal aí que às vezes não tem condição. Ontem a gente lançou um projeto, que é o social, a assinatura muito social, bom, diminuímos um preço bem abaixo mesmo, porque tem uns custos, né, que as plataformas ainda não são nossas, então a gente baixou aí o custo, legal pra galera assinar, o pessoal que tem mais dificuldade, pra não deixar de estudar, pô, pra não deixar de estudar. Vai ficar, parece que R$39,90 pro cara, pô. Se o cara dividir por 30 dias, entendeu? Dá menos de 2 contos, R$2,50 por dia, então dá muito menos do que isso. Entendeu? Então, assim, a gente tenta levar a educação aonde ela não chega. Sim. Ela não chega. Que a internet, graças a Deus, hoje nos proporciona. Por isso que a gente todo dia... João tem a rotina dele de cadete, é uma rotina... Mas sempre tá ali no celular, procurando alguma forma ajudar alguém que tá ali mandando mensagem. Sempre tá ali tentando buscar um cronograma, uma forma melhor de tornar o sonho do cara mais possível. Né? Porque a gente acredita que o sonho, às vezes, as pessoas começam a estar frustrando o sonho das pessoas, dizer que não vai conseguir porque a pessoa talvez tenha uma situação complicada, mas é possível para todos, entendeu? É possível para todos, só não pode desistir. Manter, ser consistente, tá todos os dias ali persistindo, ter um plano de estudo consistente, não tente buscar a perfeição, porque não existe perfeição.
Entendeu? No estudo não existe perfeição. Aliás, em nada na vida da gente existe a perfeição. A gente tem sempre que tentar buscar o melhor. Mas sempre estar convencido que a gente fez o nosso melhor. Buscando todos os dias, tentar superar as nossas dificuldades diárias. Que você tem, eu tenho e você que está aí nos assistindo também tem dificuldades. Entendeu? E é isso, né, Tem cara? o pessoal aí que tá falando aí que é do interior, o pessoal de Barreirinhas, o pessoal do interior aí, o pessoal dos outros estados que a gente atende também. Então, a nossa missão aqui é democratizar esse acesso, tornar acessível para que todos vocês tenham a oportunidade, assim como para mim foi muito importante receber essa oportunidade de mudar a minha vida e ter a oportunidade aí de alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. Então, invistam o máximo que vocês puderem aí para que vocês possam se tornar cada vez mais competitivos, né? E estudantes aí de alta performance. E eu espero encontrá-los aí nos quartéis do Corpo de Bombeiros, nos hospitais, né? Que a gente possa trabalhar juntos aí. E aqui também no curso, né? As portas estão abertas para que vocês... A gente faz um trabalho de muita dedicação aqui. Todos os dias a gente estuda, a gente sistematiza o conhecimento para entregar para o aluno a melhor estratégia possível e a gente cobra o aluno e a gente atende o aluno, às vezes, depois das 9, 10, 11 horas, meia-noite, atende o aluno sábado, atende o aluno domingo, tira... Pra que... Vive o sonho do cara, Vive né, o sonho junto com ele, né? Junto com a gente ele, vive pô. e a gente fica muito feliz quando ele vai alcança. correr com o cara na vive chuva, na chuva. A gente vai entendeu? lá ali e tudo. vive Então, mesmo, entendeu? Às vezes abre mão de estar com a família para estar ali junto com o aluno, sim. lutando, entendeu? E essa aqui é a nossa missão, né? Porque só entende, cara, quem tem um propósito. Esse é o nosso propósito, é a missão que Deus nos deu, ajudar as pessoas por meio da educação, que ajudou e está ajudando toda a nossa família, que consegue abrir as portas para a gente acredita que consegue abrir as portas também de muitas pessoas aí que estão nos assistindo. Tá certo, pessoal? Então, Jonas, brigadão, tá bom? Muito, muito bom, satisfatório estar junto contigo aqui e nessas lives, nesse EQCast, tá bom, pessoal? E você que está nos assistindo aí no YouTube, dá um like, certo? Aperta o sininho aí. Se inscreve no canal. Compartilha para mais pessoas que você puder aí. Que essa mensagem seja expandida. Tá bom? E você que está no Spotify. Entendeu? Por favor, siga também. Compartilhe. Tá bom? E para mais EQCasts acontecer. Que esse é o episódio 6. Beleza, produção? Tranquilo? Fui com o Vicente. Demais. Então, beleza. Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu. Tchau, até mais. Tchau.